Sejam todos muito bem-vindos ao nosso especial Dia dos Pais. Eu me chamo Lucas Meirelles e estou aqui com seletos irmãos e o nosso pastor Eric, que daqui a pouco eles vão se apresentar para tratar sobre um assunto que toca as gerações, toca a sociedade, toca a igreja, que é o assunto da paternidade. Primeiramente, queria saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor e pedir que os irmãos se apresentassem para que aqueles que estão nos ouvindo conheçam cada um de vocês, um pouquinho da história de vocês. Mas pode falar o seu nome, com quem você é casado e o nome dos seus filhos. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com os irmãos, onde nós vamos conversar sobre um assunto, como o irmão já falou, de forma a esclarecer alguns assuntos e nortear em cima da palavra de Deus. Meu nome é Marcelo, sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Rio da Prata, tenho 56 anos, sou casado com a Valéria, membro também aqui da igreja, todos são membros da Igreja Presbiteriana, e da Marcele, que tem 26 anos, e do Miguel, que tem 19 anos. Amém. Graça e paz a todos, boa noite aos irmãos. É um prazer a gente estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante, né? Tão fundamental nas nossas vidas. E me chamo Eric, como o Lucas já falou aqui, sou pastor auxiliar dessa igreja, casado com a Renata há quase 20 anos e pai da Giovana, do Pedro e do Daniel. O Senhor esteja nos abençoando, né, nessa noite para a gente tratar desse assunto, como o presbítero Marcelo falou aqui, falar das nossas experiências, né, mas conduzidos pela palavra de Deus, que é o fundamento da nossa fé e da nossa caminhada como pai. Graça e paz, sou o presbítero Renato, aqui da Igreja Presbiteriana em Rio da Prata, esposo da Carolina, pai da Rafaela e do Renan, e é uma bênção, né, a gente poder nessa noite estar tratando de um assunto tão relevante, né, não somente na nossa vida, né, como família, né, da fé, mas também como família maior, né, aqui na Igreja Presbiteriana do Rio da Prata. Então, seja uma noite de compartilhamento, de esclarecimentos, e que o Espírito Santo esteja, assim, direcionando as nossas vidas nos assuntos que nós vamos tratar aqui nessa noite. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o Samuel, casado com a Kátia, sou membro da igreja, né, tenho 6 filhos, 3 meus, né? O mais velho com 45 anos, Rafael. O segundo, o Eduardo, com 44 anos, né? O Samuel Davi com 18. E tem os filhos da Kátia, que eu também sou pai, né? A Natália, com 23 anos. O Carlos Eduardo, com 28. E o Leandro, com 30. Então, tenho 6 filhos totais e 3 netos. Né? Então essa é a minha experiência que eu vou tentar passar aqui hoje para o nosso programa. Amém, amém. Todos devidamente apresentados. Eu esqueci também de falar um pouco da minha história de paternidade, né? Eu tenho 30 anos, sou casado com a Karina e tenho 3 filhos, o Augusto, o Ângelo e o Antônio, né? Tudo com A. De vez em quando eu me confundo também o nome deles, mas fiquem tranquilos, que é normal. A bem verdade é que hoje nós vivemos num mundo que relativiza muito as coisas, né? Os irmãos bem sabem disso. E existem alguns assuntos que são fundamentais, né? Quando falamos mais ainda sobre Escritura Sagrada, a gente vai conseguir recorrer a ela para tudo aquilo que nós vamos fazer como pais, como irmãos, como pessoa, né? Como ser humano. Se nós recorremos aos pensadores antigos, como Agostinho de Hipona e também Martinho Lutero, quando vão falar a respeito da paternidade, eles vão dizer que a paternidade ela é uma vocação. E falando de vocação, eu já gostaria de trazer a primeira pergunta aqui para a nossa reflexão, que é a respeito do chamado à paternidade, né? E saber de vocês o que significa para vocês, dentro desse contexto e dessa dificuldade que a gente vive, né, de relativização do mundo, o que significa dizer ser um pai cristão,
né? E quais seriam as dificuldades em ser um pai cristão nos dias de hoje, dentro daquilo que vocês já viveram e da experiência de vocês de vida como pai? Primeiro, quando eu pensei em casar, eu já pensei em família, porque a minha família era desestruturada. Então, acredito que Deus já tinha escrito uma história, né, para que a minha família fosse estruturada. Então, quando eu conheci Valéria e nós tivemos nosso início de namoro, né, noivado e casamento, nós já tínhamos essa ideia de querer ser pais. Porque eu queria que isso não... A situação da minha família como filho, eu não gostaria que se repetisse na minha família, eu como pai. Porque quando você vem de uma família desestruturada, você quer melhorar, né? Você não quer, você tem a sua opção, né? Você tem a opção de não querer cometer os erros que seu pai cometeu. Então, sobre a palavra de Deus, isso foi me dando o norte e me dando a direção para ser pai. Então, para não ser como meu pai foi, que tinha lados positivos e lados negativos, eu olhei e separei o que era bom no meu pai e o que era ruim do meu pai. Então, o que era ruim eu não queria. Então, eu queria o que era bom. E aí, pela misericórdia de Deus, a gente foi crescendo essa questão da paternidade dentro da minha família, né? Então, a Bíblia, ela me deu o norte. Mas antes eu também tenho que ter a minha parte de querer uma família estruturada. Perfeito, perfeito. Pastor Eric, você teria para dizer para a gente com relação a esse significado, né? E talvez a dificuldade de ser, de fato, um pai cristão? Para mim, a paternidade, ela significa um dos maiores privilégios que um homem pode ter nessa terra. É o privilégio de ser pai, ser chamado para ser pai. Porque ser pai é participar da formação de uma alma humana, né? De algo que é eterno. E Deus te chamar para fazer parte disso é um grande privilégio. Mas ao mesmo tempo que eu vejo a paternidade como um grande privilégio, sempre foi um sonho ser pai, né? Sempre desejei ser pai, mas ao mesmo tempo que é um dos maiores privilégios, ser pai também é um dos maiores desafios. A gente vê na paternidade, né, a nossa dependência, total dependência de Deus para formar uma alma humana. A gente depende do agir do Espírito Santo, né? É trabalhoso, requer de nós um investimento de tempo, de dedicação, né, de trabalho, e a gente precisa que, em meio a esse privilégio, esse grande desafio também, né? Uma das coisas que é fundamental, eu não vou me alongar aqui nesse início, mas uma das coisas que é fundamental é a comunhão com os irmãos, é a comunhão com a igreja, né? A responsabilidade principal é nossa. Eu tenho a responsabilidade de ser pai, de exercer uma paternidade abençoadora na vida dos meus filhos. E a igreja, a comunidade, essa família da fé, ela me auxilia nesse chamado, né? Uma das coisas que é fundamental para a gente exercer uma paternidade em meio aos desafios que a gente enfrenta na atualidade, na nossa sociedade, é esse auxílio da nossa comunidade de fé, né? No ensino dos nossos filhos, né? Na evangelização dos nossos filhos, na formação da alma dos nossos filhos. Acho que eu penso a paternidade mais ou menos aí nesse sentido. Não, perfeito. Vocês dois citaram um ponto que é da dificuldade, né? Pelo fato de você se tornar pai mesmo sem saber como sê-lo, né? De forma perfeita e exata. E eu queria trazer um pouco disso aqui para aquilo que vocês vão falar, dentro daquilo que vocês já viveram, presbítero Renato e irmão Samuel, como a paternidade e os desafios fizeram com que vocês se aproximassem mais de Deus e enxergassem em Deus ali uma fonte para esse conhecimento que ainda nós não tínhamos. O desafio, né, da paternidade é você
servir como exemplo, né? Servir como um modelo, né? Para os nossos filhos, né? Porque a grande realidade é que nós somos observados a todo tempo pelos nossos filhos, né? Na nossa casa. Então, o desafio você ser um exemplo, né? Ser um exemplo. E o segredo, né, para a gente conseguir, né, dar esse exemplo para os nossos filhos é sempre o Senhor Jesus, né? É aquela palavra do apóstolo Paulo, né? Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou do Senhor Jesus, né? Não é fácil a gente ser um imitador de Cristo, né? Os nossos filhos, apesar de serem, nós sermos um espelho para eles, mas são seres humanos que vão formar também o seu próprio caráter, né? E é dentro do lar, né? É no seio do lar, né? É dentro da casa, é dentro da família que os nossos filhos vão forjando, né? Também o seu caráter, né? A palavra de Deus lá em Provérbios 22:6 vai falando: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviar dele, né? Não, perfeito. Eu queria pedir um pouco da participação do nosso irmão Samuel, que tem muita experiência com relação a filhos, né? A cuidado de filhos, como o senhor falou, o senhor tem filho de outros casamentos e também tem filhos da sua esposa, né? Que o senhor cuida também, que são seus enteados, né? E eu queria trazer um pouco daquilo que Martinho Lutero vai dizer para nós a respeito de altar do Senhor, né? Com relação à família e à paternidade. Martinho Lutero vai dizer que o serviço, o trabalho do pai, ele é parecido com o serviço de um sacerdote, ou até mesmo, trazendo para a nossa linguagem de hoje, como de um pastor, né? Porque a sua casa se torna um altar de adoração a Deus, assim como o púlpito também é, né? Então, o que o Senhor teria de experiência assim para trazer para nós com relação a essa responsabilidade, né, que um pai tem de fazer com que a sua casa seja um altar de adoração a Deus, e no caso do pai, né, o serviço que ele presta, servir como um exemplo para que a família observe nele o louvor e a adoração a Deus. Bem, a minha experiência como pai, assim, voltando lá atrás, a minha criação, meu pai foi fundador dessa igreja, ela foi diácono, foi presbítero, chegou a ser pastor dessa igreja, né? E a criação minha foi em outra época, em outra circunstância. Antigamente era muito diferente a criação, né? Que se a gente for conseguir tentar fazer como fazia meus pais com a gente daquela época, fazer hoje, você vai até preso, né? Porque a criação era muito, muito rigorosa, né? Então, eu como pai, né, tive 2 filhos. Hoje o mais velho tem 45 anos, né? Foi uma criação fora da igreja, uma criação sem nenhum parâmetro cristão. Mesmo eu com a minha criação toda formada dentro do Evangelho, mas eu tive um longo trecho de passeio fora do Evangelho. Me casei fora do Evangelho, tive 2 filhos fora do Evangelho, né? E depois que eu fui resgatado novamente, voltei para os caminhos do Senhor, então eu voltei para a pista do Senhor e tentando fazer o que o Senhor nos ensina. Ser um bom pai, né? Mostrar com a minha vivência, a minha convivência com meus filhos, a convivência da igreja, como diácono, eu fui diácono dessa igreja também, né? Tentar mostrar o caminho correto que o pai tem que trilhar, para ser espelho para os filhos, né? E principalmente, o pai nunca deixa de ser pai, é pai sempre, né? Meu filho de 45 anos continua sendo meu filho, precisa de mim, me chama, eu socorro, eu ajudo, eu coopero, né? O meu filho mais novo, que é o Samuel Davi, 18 anos, né? Tá mais presente, foi uma pessoa que eu criei com todo dentro do Evangelho, né? Novamente, nessa nova situação, né? O Samuel Davi teve uma nova mudança, uma nova criação diferente, mas o amor de pai continua o mesmo, né? O pai ama o seu filho acima de tudo, né? Tem a intenção sempre de cooperar com o filho, às vezes até erra por exagero, né?
de dar mais coisa do que deveria dar, e mimar mais um, mimar mais do que o outro. Tudo isso aí a gente tem uma dificuldade enorme de dosagem. Eu, principalmente, que eu sofri muito na minha infância, eu agora sou muito, assim, deixa pra lá, tudo eu aceito, tudo é fácil, tudo eu coopero, tá certo, eu estou sempre passando a mão por cima, né? E assim foi com meu filho, Salvador Davi, e com os filhos da Kátia, a Natália, então é minha filha, porque eu já criei ela desde 6 anos de idade, e ela é minha filha, realmente só não é de sangue, mas é minha filha de fato, né? Crio com todo carinho, né? E só me traz alegria, uma filha maravilhosa que a gente vê, porque o resultado da criação dentro da igreja, como é que é diferente, né? A pessoa que se cria com a orientação da igreja, dos amigos, dos irmãos, né? Nosso exemplo da igreja, tudo isso aí coopera muito para a criação dos filhos, né? O Samuel Davi e a Natália são exemplos disso, né? O Carlos Eduardo e o Leandro, já peguei já um pouco mais velho, já com 11, 13 anos, né? Então já veio já com uma formação anterior, mas mesmo assim, né, valeu muito a pena, né, esse caminho da igreja que eles trilharam junto com a gente, serviu muito para eles também na formação deles. E tenho certeza que o que o Renato falou, né, ensina o caminho que deve andar, eles com certeza vão voltar para o caminho do Senhor. Estão afastados, mas com certeza eu creio que na época que o Senhor quiser te chamar, vai chamá-lo de volta para trilhar no caminho do Senhor. Então tudo isso aí é muito importante e eu creio que que valeu muito a pena. Amém. Com certeza valeu muito a pena. Vale muito a pena porque se existe uma máxima, né, para nós pais, eu quero trazer uma participação a respeito dessas perguntas aqui que fizemos, que é a de que a gente não tem poder, né? Não tem poder de fazer com que o nosso filho ele continue nos caminhos do Senhor, né? À medida que a gente tenta fazer com a nossa própria força, mesmo que a gente estude, leia livros, procure ensaios aí filosóficos, estudos randomizados a respeito da neurologia da criança, como é que funciona a criança até os 2, 4, 6, 8, 12 anos de idade, né? A gente vai se perder. A gente se perde, né? E por tentar, né, trazer uma realidade para a criança, ou para o jovem, ou para o adolescente, para o nosso filho, né, que não depende só de nós para ela entender, né? Depende mais do que tudo de Deus. E nesse sentido, eu queria trazer agora para a nossa reflexão, né, uma das coisas que nós já começamos a citar aqui, né, que é a respeito do exemplo, a respeito do ensino, a respeito daquilo que a gente sabe que a gente tem como missão, que é passar para os nossos filhos e discipular os nossos filhos, né? E a pergunta é o seguinte, né? O que é mais difícil para nós hoje? Ensinar com palavras ou dar o exemplo, né? O que é mais difícil para nós hoje? Ensinar os nossos filhos, né, com palavras, com teorias, ou servir de exemplo para que nossos filhos possam olhar para nós e perceber aquilo que a Bíblia vai deixar lá claro para nós em Deuteronômio 6:7, né, dando uma instrução, um direcionamento, né, de que nós devemos inculcar a palavra do Senhor na cabeça dos nossos filhos, no caminho, ensinando eles no caminho que eles devem andar. Em Deuteronômio 6:6, 7, ele diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Então, eu acredito que uma das formas mais fácil de ensinar é no exemplo. Porque não adianta eu falar que amo meu filho e ele fica em terceiro, quarto, quinto plano da nossa realidade do dia a dia, né? E acho que essas duas coisas caminham junto. Tanto a palavra quanto o ensinar, o fazer, porque são experiências diferentes. Porque nós aqui temos eu e o Renato temos 2 filhos, né? Eric, você e o Samuel têm mais de 2 filhos, e cada um é diferente. Cada um saiu do mesmo pai e da mesma mãe, mas são reações diferentes, gestos diferentes, comportamento diferente.
E é um grande desafio, como foi falado anteriormente. Como é que eu educo a cada um na sua particularidade, para que sigam a palavra de Deus? E esse é o desafio de um pai, de trazer esse filho, né, aos pés do Senhor, mas com características diferentes. Ele te confronta mais, o outro já é mais calado. E não é que aquele que te confronte mais é mais difícil. Às vezes esse é o mais fácil de você lidar com ele. Porque o que não te confronta, muitas das vezes, ele está calado e não te expressa o que ele realmente sente. E aí nós, pais, precisamos do Espírito Santo, que vai desvendar. Nenhum estudo vai Nenhum revelar estudo. para nós a forma com que Nenhuma ciência. a melhor forma da Só gente o lidar Espírito com Santo. essas especificidades de cada pessoa, né, de cada filho. Que vai trazer, né, no dia a dia, o que teu filho está sentindo, o que ele precisa. Então, no meu entender, como a palavra de Deus diz, essas duas coisas trabalham junto. Mas o exemplo, ele fala muito mais alto. Porque no exemplo que teu filho, ele observa, ele analisa, ele vai te perguntar. É tipo assim, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. E amanhã, quando ele falar assim, pai, eu não quero ir porque eu estou cansado, você vai falar para ele o quê? Não, vamos. Mas o senhor não quis ir quando estava cansado, e por que eu tenho que ir? Olha o exemplo. De fato, o exemplo, ele é uma resposta muito mais assim, clara e gritante de ensino para os nossos filhos, mas na mesma medida que ele, por assim dizer, é mais eficaz, ele é muito mais difícil, né, pastor Eric? Ser exemplo, né? Falar, como já diz o ditado popular, né? Falar é fácil. Falar é fácil. Mas eu creio que a gente tem que pensar, né, a respeito da paternidade. A gente precisa pensar aonde a gente quer chegar no exercício da paternidade, né? A gente precisa pensar na nossa... O que é exercer essa missão, né? E aí, quando vocês citaram, né, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, né, ali é Deus mesmo chamando, através de Moisés, chamando os pais, né? E uma das primeiras coisas que o texto fala é: Israel, Deus está falando para os pais, né, para os responsáveis ali, né? Ame o Senhor de todo o teu coração, né? A gente quer que os nossos filhos, e aí eu já estou falando a respeito de onde é que a gente deveria querer chegar com os nossos filhos, principalmente. A gente quer muitas coisas com os nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos sejam bons cidadãos, né, na sociedade. A gente quer que os nossos filhos sejam pessoas honestas, né? A gente quer que os nossos filhos tenham uma série de qualidades, sejam bem comportados enquanto crianças, né? A gente não passar, né? A gente não quer ser envergonhado, a gente fica preocupado com o mau comportamento. A gente quer muita coisa, e a gente é bom mesmo querer muita coisa para os nossos filhos. Mas o alvo principal da paternidade cristã, a gente precisa ter como principal, que é amar o Senhor. O alvo principal da nossa paternidade é levar os nossos filhos a amarem a Deus, a amarem a Jesus, a amarem a Trindade, né? A presença do Espírito Santo. É por isso que Deus, ali, quando chama o povo para renovar a aliança, a primeira coisa é: Israel, pais, vocês precisam me amar acima de tudo. É o exemplo. Os nossos filhos precisam perceber que a gente ama, a gente gosta de muita coisa, a gente gosta do nosso trabalho, a gente gosta de conquistar bens, a gente gosta de muita coisa, mas os nossos filhos precisam perceber que a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Se a gente quer que eles também amem a Deus, né? Acima de tudo. Só uma coisinha que o pastor falou. Sim, sim. Eu falo para o Miguel e para a Marcele: se você um dia quiser encontrar eu e sua mãe, nunca abandone o Senhor. Esteja sempre com eles. Porque um dia eu e sua mãe vamos partir. E se vocês não estiverem amando o Senhor e vivendo o Senhor e crendo que Ele é o teu Salvador, vocês nunca mais terão seu pai e sua mãe. Perfeito.
o salmista vai dizer que aquilo que ouvimos e aprendemos e que nossos pais nos contaram, né? Não devemos nós esconder aos nossos filhos, né? E eu queria trazer um pouco dessa reflexão para vocês, para que vocês passassem aqui para todos os nossos ouvintes, para essa nossa conversa se tornar mais enriquecedora, né? Como intencionalmente, né, fazer passar adiante aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós temos aprendido do Senhor, para que nossos filhos possam também aprender. Então, ainda em cima de Deuteronômio capítulo 6, né, ali pelo versos 6 e 7, né, que você fala de inculcar, né, na criança ali os ensinamentos, a palavra, né, e não existe uma melhor forma de você inculcar se não for o diálogo. Dentro de um lar tem que ter conversa, né, tem que ensinar os filhos sempre a palavra da verdade e falar sempre a verdade. Intencionalmente, né? Intencionalmente, né? A gente vê hoje, assim, os dias estão muito corridos, né? E hoje a gente tem uma ferramenta que, inclusive, a gente está até na mão agora aqui, né? Que ela é muito eficaz, tanto para o bem quanto para o mal, né? Hoje, muitas pessoas têm seu dia cansativo de trabalho, né? E muita gente ainda chega do trabalho e ainda está trabalhando, está falando de assuntos do trabalho no telefone, essas coisas. E a gente, como pais, né, a gente tem que ter esse tempo de qualidade com os filhos, de diálogo, de mesa, né, de jantar juntos a uma mesa, de sentar juntos, de ler a palavra juntos, de conversar juntos, né? E também ter uma relação de confiança. Né? Fazer com que os filhos venham entender, né, que o melhor amigo que eles têm, primeiro é Jesus, né? E também são os pais, né? É o pai, é a mãe. É aqueles que você pode contar para todo tempo, com os pais, né? A gente sabe que criança, adolescente não é fácil, mas com os pais não pode haver segredos, né? O que aconteceu na escola, né? Os pais têm que ter essa percepção. Olha, você chegou, você não está com a cara muito boa. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa na escola? Aconteceu alguma coisa na igreja? Aconteceu alguma coisa, né? Mas tudo isso se constrói através de uma relação diária, de diálogo, né? De conversas, né, com os filhos, para que eles venham, né, adquirir essa confiança, né? Porque muitas vezes, né, em muitos lares, os filhos, eles confiam de cantar coisas para amigos, né? É um amigo da igreja, é um amigo da escola, né? Mas o grande desafio é fazer com que os filhos venham passar as suas dificuldades para os pais, né? Só cortar aqui rapidinho, aproveitando para a gente estar... A questão, eu acho interessante Deuteronômio 6, porque eu creio que quando começa a falar ali que para você falar ao deitar, para você falar ao levantar da palavra, né? A ideia ali é que os seus filhos percebam que tudo na sua vida, tudo, quando você lida com problemas, quando você resolve uma situação, quando você toma uma decisão, a maneira que você conduz os seus relacionamentos, tudo deriva da palavra, tudo deriva do seu relacionamento com Deus. Você não trata de nada na sua vida à parte, deixando Deus e a palavra de lado, entendeu? Essa que é a ideia. Aí o seu filho começa a ver que para você tudo não tem, a nossa vida não é compartimentalizada, né? O nosso relacionamento com Deus, ele é integral, ele tá na nossa vida como um todo, né? E os nossos filhos percebem isso. E aí, com o auxílio do Espírito Santo, né, essa palavra ministrada, regada diariamente em todas as coisas, vai inculcar. Inculcar é perfurar, né? Vai entrar. Exato, insistir. Vai insistir. Para que ele consiga compreender. Né? E ele vai compreender em algum momento. momento. Ele vai deixando isso mais claro à medida que ele vai te dando ali um contexto muito prático, né? É no caminho, né? Ao deitar, ao levantar, andando no caminho, pelo caminho, ou seja, fazendo de forma insistente, consciente e intencional. É o seu dia a dia. O seu dia a dia.
a sua vida, né? Então, para que fica claro, portanto, né, que para que sejamos nós pais que consigamos ter êxito e inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, a gente precisa fazer de forma intencional, e parece que isso vai se tornando cada vez mais difícil, né? Intencional e humilde. E humilde, né? Isso que eu queria trabalhar, né? O que a gente precisa, então, para que a gente tenha êxito de fato, né? Porque à medida que a gente fala que a gente precisa mesmo fazer isso, fazer de forma intencional, né? O que a gente vai precisar abdicar e quais são as virtudes que a gente vai precisar preservar? A humildade, para mim, é talvez uma das principais virtudes que um pai cristão precisa ter. Porque a gente erra. No caminho, na tentativa de cumprir esse chamado, né? A gente falha. Né? A gente peca tentando acertar. Né? E a gente precisa ter a humildade de se arrepender. A gente precisa ter a humildade de pedir perdão. Né? A gente precisa ter a humildade de falar assim, de não seguir aquele caminho. Eu fui criado assim, eu sou assim mesmo, é desse jeito que eu ajo e é assim. Não, a gente precisa ter a humildade de falar, Senhor, eu preciso que o Teu Espírito Santo me transforme, me mude nisso aqui, porque isso me atrapalha de exercer a paternidade segundo o Teu querer. Então, para mim, a humildade é uma das principais virtudes que um pai cristão precisa ter. E você também, quando você faz essa questão da humildade, do pedido de perdão, você traz o teu filho a ele pensar que o pai dele também erra. Não é perfeito, né? Não é perfeito. Não é perfeito e... Porque às vezes você cria uma barreira no seu filho quando você coloca como o perfeito, o cara que não erra. E quando erra, você não admite o erro disso, né? Então, esse relacionamento, como o Renato falou, o pastor está falando, Samuel, nós temos horas que nós paramos em família e oramos. Família que eu digo, não os filhos na hora, mas a mulher e o marido, e você clama ao Senhor, Senhor, estou fazendo correto? Porque as dúvidas vêm. São dúvidas, inúmeras dúvidas, que você fala assim, Senhor, será que eu estou agindo corretamente com meu filho? E aí você realmente tem que ter essa parte da humildade, do reconhecer os teus erros, da sua falha, que você vai errar. Filhos têm que saber que pai vai errar. E às vezes a gente quer esconder do filho, né, que somos 100% e não somos. Não temos pecado. Não somos, não temos pecado. Né? É algo impossível de se esconder, porque ele mora na mesma casa que a gente. Pô, a gente esquece disso. O melhor lugar para saber quem você é a sua casa. É a sua casa. Quem sabe quem você é teu filho e tua esposa. Uma aula do culto à noite, que é ministrado para as crianças, a professora estava falando a respeito do pecado, né? Falando da palavra de Deus, que disse assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o meu filho Pedro disse assim, meu pai não. Meu pai não pecou. Eu falei, meu filho, tem misericórdia de mim. Eu queria insistir um pouquinho nisso, presbítero Renato e irmão Samuel, porque é difícil pra gente, né, confessar nossas fraquezas aos nossos filhos, mesmo que eles, assim, por muitas vezes conseguem observar até mesmo antes de nós as nossas fraquezas, as dificuldades que a gente tem. Mas a minha pergunta é como recorrer a Deus para que Ele nos auxilie nessa dificuldade? De forma prática, assim, como mesmo, assim, como que um pai, né? Como você, na sua experiência como pai, o senhor Samuel, o presbítero Renato, como vocês recorreram a Deus quando se sentiam, assim, incapazes de fazer alguma coisa? Quais foram os meios que vocês tomaram mão? A minha experiência só mesmo assim, né? Eu como pai, eu gosto de sempre ser exemplo no meu lidar com todo mundo, nos negócios, com terceiros, que meus filhos me vejam com correção. Nunca nenhuma coisa, nenhum ato falho, né? De dever, de ser mal pagador, de ser desonesto. Essa parte importantíssima, né? Que o filho tem que ver no pai, é uma pessoa de caráter, né? Então esse exemplo eu gosto de passar muito para meus filhos, que acompanham o meu dia a dia, sabe que eu sou uma pessoa
com total lisura em todo o meu tratar, né? E as minhas dificuldades só mesmo em oração, né? Eu sozinho no meu quarto, eu vou, nem dobro o joelho, que eu estou um pouquinho meio idoso, né? Sento na cama e converso com o Senhor quase toda noite, né? Coloco meus filhos aos pés do Senhor, oro por cada um deles, pela minha casa, pelo meu trabalho, né? Muitas vezes eles me veem, né, em oração, lá no meu quarto, quietinho, né? Eu sou muito de reservado, eu sou muito de eu quietinho, não gosto muito de lidar, não. E lidar com os filhos, né, eu quero que eles me respeitem como pai, mas também como provedor, né? Tudo que eles precisam, com certeza, é a mim que eles recorrem, né? Então, muitas vezes, né, pai me dá isso, pai me dá aquilo, eu corto. A maioria eu cedo, né? Eu gosto sempre de ser liberal, assim, no doar, né? Então, todos eles, inclusive os casados, qualquer um dos filhos, precisou de mim, eu estou sempre disponível, sempre disposto a ajudar. Então, eu gosto mais dessa parte de ser exemplo, né, na correção e no pronto atendimento, socorro. Recorreu a meu pai vai me atender. Eu quero que Deus veja, meus filhos vejam em mim, né, essa crença em Deus, essa certeza que Deus é o nosso provedor, é o nosso quem nos dirige, nos corrige e nos orienta certinho o caminho que devemos andar. É o que o Samuel falou, né? A maior ferramenta que nós temos é realmente a oração, né? É a gente pedir, né, direção ao Senhor, né? Para que Ele nos direcione, né? Dentro daquilo que o Eric falou, né? Muitas vezes, né? Não é fácil você agir com humildade, né? A palavra de Deus, ela nos ensina até a disciplinar em amor, né? Para você disciplinar em amor, você precisa do quê? Você precisa, né, de humildade. E muitas vezes, como nós como pais nos vemos como uma autoridade, né, dentro do lar, então é uma área assim que a gente tem que ter muito cuidado para a gente verdadeiramente disciplinar em amor, né? Com essa humildade e muitas vezes só através da oração, porque existem situações que são realmente, né, desafiantes, né? Quem tem filho adolescente sabe como é que né? Existe uma idade onde os filhos também eles estão crescendo, estão amadurecendo, estão se preparando para serem adultos, né? Independentes, as suas personalidades, as suas opiniões, né? E a gente sempre pede ao Senhor em oração para que as experiências, aquilo que a gente viveu no passado, né? Aquilo que a gente já aprendeu na palavra e as experiências de vida também, né? Que nós já tivemos, que eles venham absorver, né? Absorver aquilo dali e também, muitas vezes, né? Pedindo ao Senhor para que a gente venha entender também quando eles têm razão, né? Porque a gente vive hoje, Samuel falou no início, né? São outros tempos, né? São outros tempos que a gente está vivendo. Então a gente pega aquela nossa experiência, poxa, será que isso daqui, né? Não com relação à palavra. O que a gente não pode negociar é a palavra de Deus. A palavra é inegociável, né? Mas tem situações que a gente tem que ouvir, né? Entender como as coisas estão acontecendo hoje, né? Para a gente ter a humildade e aceitar uma ideia também, né? Aceitar uma ideia também, uma opinião, né? Perfeito. Eu queria, assim, nós já falamos aqui sobre muitos desafios que a paternidade nos traz, né? Como vencer esses desafios com humildade, mansidão e recorrendo ao nosso Deus, né? O Deus que é o nosso Pai, o Deus que nos deu a vocação, né, de sermos pais. E o Pai perfeito, nós sabemos, sobretudo, que é o nosso Deus. Então é Ele que nós devemos recorrer. Nesse sentido, eu queria falar um pouco sobre o legado, né? O legado que nós, como pais, temos, né, a tarefa de deixar para os nossos filhos exemplos e formas para que eles
continue no seu caminho. O Samuel falou a respeito de provisão, né? A respeito de auxílio, de ajuda, né? Que nós ensinamos, né? Simbolicamente aos nossos filhos quando somos provedores, quando somos ajudadores. Mas eu queria também trazer um pouco do legado espiritual também que nós podemos deixar para os nossos filhos e como deixar esse legado de forma que os nossos filhos, mesmo que ali sabendo e percebendo que vai ser difícil, mas fazendo com que eles foquem não no resultado profissional do legado, né? Que é uma das nossas missões, né? Encaminhar os nossos filhos, tá? Por muitas vezes profissionalmente, mas esse legado que é um legado que transcende o mundo material. Como fazer isso acontecer? Né? Olha, eu falo sobre a questão de legado, é o que os nossos irmãos lá no passado faziam. Ao sentar com todo o povo, a sua família, contava para seus filhos, noras, netos, escravos ali, os feitos do Senhor. Tudo que o Senhor já tinha feito e as promessas que eles ainda tinham que cumprir, que ainda ia ser cumprida, né? Então, se você mata uma história ou aquilo que já aconteceu, você não cria um futuro melhor. Lá em casa eu vejo e transmito para eles, eu e Valéria, tudo aquilo que o meu sogro e minha sogra foram um dos meus maiores exemplos como homens de Deus, né? Alguns aqui conheceram, mas homens de Deus, mulher de Deus. E o interessante é que a gente fala para eles isso, o seu avô e sua avó, nunca eu vi eles chegarem em casa e falar assim, o culto hoje foi muito ruim, hoje a palavra não me tocou. Eles sempre chegavam e falavam assim, o culto foi uma bênção, o culto foi maravilhoso. E a gente transmite para eles tudo aquilo que Deus fez. O milagre sobre a vida do Miguel, o milagre sobre a vida da Valéria, o milagre sobre a minha vida, os milagres, os feitos que o Senhor fez e tem feito. Porque eu estou enchendo eles de memórias para que eles jamais desacreditem do que o mundo vai tentar fazer com que ele desacredite que Deus deu corda, como foi na escola dominical, né? Alguns acreditam que Deus deu corda no mundo e deixou ao Deus dará e vamos que vamos. Não, Deus nunca perdeu o controle. E isso eu passo para eles e falo, nós vamos passar por dificuldade. O crente passa por dificuldade, passa por luta, mas ele vence, porque Cristo já venceu. Então isso para mim, encher os meus filhos de memórias dos milagres que o Senhor fez com o povo dele lá atrás e faz hoje e continuará fazendo, é o legado que eu quero deixar para os meus filhos. Porque sem isso, eles vão ser, ou eles vão achar o dinheiro o senhor da vida deles, ou a profissão vai ser o senhor da vida deles, né? Mas quando o pastor falou, a gente precisa mostrar aos nossos filhos que Deus é o tudo. Sem Ele não adianta, nós não temos nada. E trazendo a memória dos meus filhos, permanecendo na postura de exemplo, mesmo sendo falho, e falar para eles, o teu pai falha aqui, teu pai precisa melhorar aqui, sua mãe também, a igreja também. Eles vão falar assim, são feitos de pessoas, mas são pessoas que buscam a santificação em Cristo Jesus. Esse é o legado que eu quero deixar para eles. Que Deus vai ser Deus hoje, amanhã e sempre na vida deles. A palavra legado, ela nos remete por muitas vezes a conquistas profissionais, né? Mas dentro da perspectiva cristã, a palavra legado, ela traz um peso muito maior. Agostinho vai dizer que a missão do pai é deixar um legado para o filho que faça com que o filho não se prenda ao mundo material, mas ele preserve na sua consciência a perspectiva da eternidade, né? E já caminhando aqui para o nosso final, eu queria pedir uma participação de todos nós aqui da mesa e com relação a essa pergunta, com relação a essa orientação que podemos nós
como pais aqui, que aprendemos hoje, né, através da experiência de cada um, pais falhos, pais que buscam, né, no Senhor um direcionamento para cuidar dos seus filhos, pais que reconhecem que por muitas vezes estão perdendo a oportunidade de se aproximar dos seus filhos por conta de um problema em revelar e em ser humilde, né? De pais que saem daqui com a certeza de que não tem todos os recursos para poder cuidar dos seus filhos, mas que sabem, né, que o nosso maior provedor é o próprio Deus e que é esse nosso Deus que nós devemos buscar recursos. Eu queria, então, a partir desse contexto, pedir que vocês respondessem a seguinte pergunta, né? Se pudéssemos nós deixar um único conselho, qual conselho nós deixaríamos para os pais que estão nos ouvindo? Jesus é o suficiente. Porque, partindo desse princípio, essa é uma palavra que gera contentamento aos nossos filhos, né? Como foi falado aqui, né? Não é sobre um legado profissional, mas é um legado que nos leva a ter um contentamento em todas as áreas da nossa vida, com aquilo que somos em Cristo, porque quando você entende que Jesus é o suficiente, parte-se do princípio que você adquiriu uma identidade de você compreender aquilo que nós somos em Cristo. Então, primeira coisa, sabermos, né, ensinarmos aos nossos filhos, ajudá-los a compreenderem a sua identidade, aquilo que eles são em Cristo, que a graça do Senhor Jesus nos basta, né? Que eles, dessa forma, eles vão crer no Senhor Jesus, na sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tudo vai bem, né? A vida vai bem, a vida profissional, a vida sentimental, a vida amorosa vai desse princípio. O conselho é que nós, como pais, né, ensinemos aos nossos filhos que Jesus é o suficiente, porque isso gera contentamento no coração dos nossos filhos. Jesus é o caminho, não existe outro caminho melhor do que esse caminho. Então, ser pai hoje em dia, nesse caminho, é muito mais fácil. Não existe outro caminho que vai ser tão fácil de criar seus filhos do que no caminho do Senhor. Então, desde cedo, busque o Senhor na criação dos seus filhos, né? Porque com esse buscar esse caminho, caminhar com o seu filho nesse caminho, você tem a certeza que é o melhor caminho e o caminho mais fácil para se criar um filho hoje em dia. Um mundo, um período tão difícil, tão horrível para criar um filho, mas que no caminho do Senhor é muito, muito, muito mais fácil. Busque sempre esse caminho. Vou deixar o pastor falar por último, porque aí é a palavra pastoral no final, perfeito, né? Então, eu falo para essa câmera aqui. Então, meu irmão, você que é pai, eu acho que um dos grandes desafios do pai hoje em dia é o tempo, porque o pai sai para trabalhar, chega cansado e tem que dar atenção à família toda. Mas tenta ter um tempo de qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Tenha um tempo de qualidade com seu filho, não desista dele, abrace ele, beije ele, diga que o ama, chore com ele, ore com ele, corrija ele e diga para ele que você vai estar ao lado dele em todos os momentos. Mas o nosso Deus, ele chama todos nós para correção, por amor. Então, pai, não desista. Seja você o exemplo do teu filho. E o exemplo maior é Jesus Cristo. Então, esse é o nosso exemplo, o que nós deixamos para você. Jamais desista do seu filho. Mas você precisa fazer a sua parte também. Amém? Amém. Vou tentar sintetizar aqui, mais ou menos tudo que a gente falou aqui, guiado pela palavra. Então, o meu conselho para os pais é: primeiro, ame o Senhor de todo o coração. Ame a Deus acima de tudo, meu.
relacione-se com Deus de verdade, né? Para que você seja um exemplo a ser seguido pelos seus filhos. Em segundo lugar, testemunhe. Foi o Salmo 78, né? Fala que Deus instituiu um princípio ali, a sua lei, né? Os seus preceitos, e ordenou que os pais falassem aos seus filhos dos feitos do Senhor. Testemunhe dos feitos do Senhor na sua família, testemunhe dos feitos do Senhor na sua vida. Fale daquilo que Deus faz, né? Fale de quem Ele é. Fale daquilo que Ele faz. Faça isso para que eles percebam, né, o agir do Senhor na vida, na prática, né? Isso se torne um legado que eles também vão colocar, vão levar adiante na vida dos seus filhos. Em terceiro lugar, Deuteronômio 6, Salmo 78, Provérbios capítulo 4, versículo 23, se não me engano, salvo engano, os irmãos podem conferir aí, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Pastoreie você, como já foi dito aqui pelo Lucas, você, pai, é um pastor dentro da sua casa. Pastoreie o coração do seu filho. Às vezes a gente fica muito preocupado com o estereótipo. Não é que o estereótipo não seja importante, não é que o comportamento estético não seja importante, mas o comportamento, as reações, a maneira que os nossos filhos lidam com as questões, tudo isso flui de um coração, né? Que precisa ser pastoreado, que precisa ser levado a Cristo. Então, foque no coração do seu filho, porque do coração vai fluir todas as outras coisas. E em quarto e último lugar, né, Paulo coloca a paternidade, uma paternidade que é exercida num contexto espiritual. Efésios. Né? Primeiro Paulo, a palavra de Deus, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Então, meu irmão, encha-se do Espírito Santo para exercer a sua paternidade. Porque se não for o Espírito Santo agindo através das nossas vidas, a gente dificilmente, eu diria que impossivelmente teremos sucesso ao exercer a nossa paternidade. Então, ame o Senhor, testemunhe do Senhor, né? Foque no coração e encha-se do Espírito Santo. Amém. Perfeito. Meus irmãos, é bem verdade que à medida que a gente se aproxima desse nosso final, né, a gente aprende que a paternidade não significa perfeição, né? A paternidade abençoada por Deus e direcionada por Deus significa você ter consciência das suas limitações e recorrer ao nosso Deus Todo-Poderoso, que faz o poder dele se aperfeiçoar na nossa fraqueza, e você que é pai, ter também o poder de Deus, da paternidade de Deus, aperfeiçoado na sua fraqueza paternal, né? Eu quero agradecer os nossos participantes aqui, o presbítero Renato, irmão Samuel, pastor Eric, presbítero Marcelo, e pedir que você, meu irmão, que está acompanhando aqui essa nossa conversa, compartilhe esse vídeo com outro pai, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus status aí, manda nos grupos que você tem, para que essa nossa conversa aqui, que chegou à conclusão de que é na força de Cristo Jesus, é no poder de Deus, seguindo as instruções que o nosso pastor aqui nos deu, as nossas 4 instruções práticas, é que nós temos sucesso. Sucesso, portanto, não significa carreira, não significa status, não significa posse. Sucesso significa fazer com que nossos filhos tenham a perspectiva da eternidade entranhada no seu coração, para que eles saibam que o mundo não acaba aqui. O mundo não só é esse material que nos sufoca, esse material que nos faz com que a gente se disperse. O mundo é aquilo que Deus disse para nós, a eternidade que Ele nos presenteou, e esse é o nosso maior e grande desafio, fazer com que nossos filhos
fazer com que nossos amados filhos, né, percebam, mesmo dentro da nossa inúmeras falhas, que eles precisam focar também naquilo que Deus os prometeu, que é a vida eterna. Muito obrigado por sua presença aqui. Compartilhe, curte o vídeo e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.